Olá, meus amados irmãos, da paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por esse momento, gratos a Deus pela tua vida, pela tua saúde, pela tua família. E nós estamos aqui mais uma vez para estarmos falando da quinta ferramenta da armadura de Deus. Nós não conseguimos falar no dia anterior, estávamos em algumas correrias e hoje a gente vai estar falando dessa ferramenta da armadura de Deus, a armadura que Deus nos dá, baseado em Efésios capítulo 6, pois na verdade essa armadura Deus colocou a nosso dispor para que possamos fazer uso da mesma, porque nós estamos em uma batalha espiritual e as pessoas precisam entender que nós estamos em uma batalha espiritual, nós estamos em guerra constantemente. Então a gente precisa aprender, a usar essas ferramentas, saber como usá-las para nos defender dos ataques do inimigo. E então, essa quinta ferramenta, ela é o capacete da salvação, Ela é o capacete da salvação. Nós vamos observar quando o apóstolo Paulo ele fala no capítulo 6, versículo número 17, dizendo assim: use o capacete da salvação, ou seja, faça uso do capacete da salvação. Então, para nós começarmos, que proteção o capacete da salvação fornece? Nós vamos observar que o capacete do soldado romano ele era obviamente projetado para proteger a cabeça daquele soldado. Então é fácil ver o paralelo, entre aquele capacete, que era o capacete para a proteção daquele soldado romano, e o capacete da salvação, que protege a mente do cristão. Protege de quê? Protege dos ataques satânicos, dos ataques de Satanás. O capacete da salvação, ele é mais do que simplesmente saber que você é um cristão, Saber que você é um cristão é ótimo, mas isto não é tudo. Ou seja, é claro, isto é importante, mas o capacete da salvação ele vai muito além do simples momento da salvação, O capacete da salvação não é somente você saber, alguém dizer que você é crente, ou você falar, não, eu sou um crente, eu estou protegido. Então ele vai muito além disto aí. Ele abrange, o capacete da salvação, ele abrange toda a dimensão da salvação, nos três tempos, no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro, no era, no é e no será, Porque no tempo de Deus ele é somente um tempo. Então o que acontece? O inimigo ele está constantemente tentando esgotar as nossas ações e defesas, E ele sempre tenta corromper as nossas defesas, ele sempre tenta esgotar as nossas defesas, corrompendo as nossas mentes com tentação, relacionadas à racionalização, porque hoje tem pessoas, tem crentes hoje que eles querem viver à base da razão e não à base da Bíblia, Então ele faz tudo, diz, não, mas eu estou na razão, eu estou certo. Não, é o que a Bíblia nos ensina, Nós temos razões, crentes têm razão, mas o que nos direciona é a palavra de Deus, as escrituras de Deus que nos direcionam, Nós vivemos pautados nas escrituras sagradas, E o adversário, o inimigo, ele constantemente
ele tenta esgotar as nossas defesas e corromper nossas mentes, né? Com tentação, com racionalização e falsas doutrinas. Então a gente precisa ter muito cuidado. Porque ele faz isso? Para confundir, né? Ele faz de tudo para confundir a nossa ideia sobre Deus e sobre seus propósitos em nossa vida. Deus tem propósitos em nossa vida, Deus tem propósitos na sua vida. Então, o inimigo ele vai trabalhar de todas as formas, tá? Tentando te confundir, tá? Quanto à obra de Deus, quanto aos propósitos de Deus para a sua vida. E a nossa única defesa é termos o benefício de uma mente que viveu e venceu o mundo. Que mente é esta? É a mente de Cristo, tá? Então, nosso único benefício, seja a nossa única defesa, é termos a mente de Cristo, é estarmos vestidos com o capacete da salvação, tá? Então, seja a sabedoria de Deus, nós precisamos estarmos vestidos. Quando usamos o capacete da salvação, nós usamos a mente de Cristo e a sabedoria de Deus. Então, Cristo quer nos capacitar, quer capacitar com seus planos, pensamentos, conceitos, né? Sua verdade e revelação. E com ele podemos ficar firmes contra os ataques furiosos de Satanás. Então, para nós estarmos firmes, constantes contra os ataques de Satanás, nós precisamos termos a mente de Cristo, precisamos usar o capacete da salvação, usando a mente de Cristo e a sabedoria de Deus. Aí sim nós vamos estarmos firmes contra os ataques de Satanás, que ele usa para nos confundir as nossas mentes quanto aos nossos propósitos e contra os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Então você precisa estar protegido, tá? O capacete ele nos oferece proteção contra os ataques malignos sobre a nossa mente, para nos confundir quanto ao plano de Deus, quanto ao propósito de Deus na nossa vida. Então você precisa usar o capacete. Quando você usa o capacete da salvação, você na verdade está usando a mente de Cristo e a sabedoria de Deus. E aí então você vai estar protegido contra os ataques de Satanás. Aí tem uma outra pergunta que você vai dizer assim: mas como eu me armo com o capacete da salvação? Como que eu vou me armar com esse capacete? Eu creio que a mente é o campo de batalha mais ferozmente contestado em todas as batalhas espirituais. A nossa mente, a sua mente, é o campo mais afetado nas batalhas espirituais. É por aí que Satanás começa a batalhar ferozmente para atingir a tua mente. Então nós temos que guardar as nossas mentes em todos os momentos para garantir que Satanás não entre de mansinho e coloque semente de pensamentos carnais, semente de pensamentos malignos, pecaminosos em nossa mente. Nós precisamos guardar, garantir que ele não põe essas sementes malignas, pecaminosas em nossos pensamentos. E para isso, a Bíblia relata que precisamos do capacete de Deus e de sua sabedoria. Martinho Lutero certa vez disse que os passarinhos, eles podem até voar sobre a nossa cabeça, mas eles não podem, nós não podemos deixar ele pousar e fazer ninho nas nossas cabeças. Então, o que quer dizer? Nós somos vulneráveis
Existem momentos que surgem os pensamentos. Os pensamentos, nós somos humanos, pensamentos, muitas vezes eles vão surgir, pensamentos pecaminosos, pensamentos carnais. Mas você não pode alimentar esse pensamento, você não pode dar sequência a esse pensamento maldoso que vem na tua mente. Você precisa repreender, você precisa ter a tua cabeça protegida com o capacete da salvação para você poder resistir e exterminar esses pensamentos, para que eles não tenham sequência. E se eles tiverem sequência, aí vai ficar difícil, você vai acabar praticando o erro, praticando o mal. Então a nossa mente, ela é o campo mais feroz que Satanás tenta atingir na batalha espiritual. A nossa mente é o campo mais vulnerável, tá? Então você precisa estar protegido, tá, com o capacete de Deus e a sabedoria de Deus, para que você possa resistir esses pensamentos malignos. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, Paulo escreve que Jesus Cristo tornou-se para nós o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quando vestimos Jesus Cristo, ele se torna a sabedoria de Deus, tá? Ele se torna a sabedoria de Deus para nós. Então, quando vestimos Jesus Cristo, tá? Ele se torna a sabedoria de Deus para nós. E logo o capacete da salvação é a sabedoria de Deus revelada em Cristo Jesus. E esta sabedoria está disponível para todo o cristão por meio da oração e da leitura da palavra de Deus, tá? Então, é preciso você estar vestido com o capacete da salvação, é preciso você estar vestido e revestido em Jesus, para que a tua mente seja protegida. Então você vai se armar com o capacete da salvação através da oração e da palavra de Deus. Você está vestido em Jesus, tá? Você tem a sabedoria de Deus revelada em Cristo Jesus. Então você precisa tomar posse, tá, deste capacete, desta arma, desta ferramenta, para que a tua mente ela não seja poluída, para que a tua mente ela não seja corrompida, e você seja vitorioso contra os pensamentos malignos, carnais, que muitas vezes invadem as nossas mentes, né? Eles aparecem do nada e querem penetrar em nossa mente, mas você precisa estar aqui, vestido em Jesus, porque Paulo diz que Jesus Cristo tornou-se para nós o poder de Deus e a sabedoria de Deus, tá bom? Então você precisa estar armado com o capacete da salvação. Então você se arma em Jesus Cristo, tá? Quando você se veste em Jesus Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, então você vai estar protegido, tá? Você vai estar vestido com esse capacete para vencer os pensamentos malignos, carnais, que Satanás tenta colocar na tua cabeça, na tua mente, tá? Porque o pecado, ele é concebido, tá? Ele vem na nossa mente, e então, se você alimenta, ele vai gerando até o momento de conceber. Então você precisa entender, você precisa estar revestido para que você possa repreender os pensamentos contrários. Por isso tem pessoas que praticam tanto mal, pessoas que se suicidam, né? Pessoas que fazem tantas besteiras, porque elas não têm a mente, a cabeça revestida em Jesus, elas não têm o capacete da salvação. E quando você não tem o capacete da salvação, tudo que vem na tua cabeça tu quer fazer, tudo quanto é besteira, maligna, pensamento carnal que Satanás coloca na tua cabeça, tu quer fazer. Então você precisa se revestir de Jesus, você precisa estar vestido com o capacete da salvação, para que você vença, tá?
os ataques malignos na sua cabeça, na sua mente. Aí uma terceira pergunta, como nós falamos que da sabedoria de Deus, aí você pode perguntar o que é a sabedoria de Deus. Alguns cristãos, na verdade, eles estão agindo com erudição, eles são belos eruditos, né? Eles agem com erudição em vez de agir com sabedoria, e as pessoas confundem. Então esses indivíduos, na verdade, eles sabem muitos fatos sobre o cristianismo, mas na verdade eles são desprovidos da sabedoria de Deus, tá? Então a melhor definição da sabedoria que nós encontramos é do especialista em Antigo Testamento, Trump Longman. O Trump Longman, ele escreveu assim: a sabedoria é a arte. Preste atenção, a sabedoria, tem pessoas que são eruditos, né? Falam bonito, falam demais, pregam demais, e você, nossa, aquele cara é muito sábio, ele sabe muita coisa do cristianismo, mas isso aí na verdade não é sabedoria. Isso aí não é sabedoria, é a verdadeira sabedoria de Deus. Porque olhe bem a definição de sabedoria. A sabedoria é a arte de viver. É um reconhecimento prático que ajuda a pessoa a saber como agir e falar em diferentes situações. Ela exige a habilidade de evitar problemas e a competência de também lidar com esses problemas que surgem. Então a sabedoria é isso aí. A sabedoria, ela exige habilidade para evitar os problemas, mas quando os problemas aparecem, ela te habilita para saber resolver esses problemas. Essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria inclui o dom de interpretar a fala e escrita de outra pessoa para reagir corretamente ao que eles estão dizendo para nós. Então a sabedoria é o dom de você ouvir as pessoas, você perceber a escrita dela, certo? E então você vai reagir corretamente de acordo com a escrita e o que aquela pessoa está falando. A tua reação é de acordo com o que ela está falando. Você vai ter a sabedoria de Deus para saber lidar com essa pessoa. Sabedoria é isso. Sabedoria não é a pessoa que fica falando a vida toda, não. Sabedoria de Deus é isso aí. É a capacidade de você saber resolver os problemas. É a capacidade de você evitar tais problemas. E quando aparecem tais problemas, você sabe como reagir diante desses problemas. É você saber ouvir aquilo que as pessoas falam e reagir, saber interpretar o que elas falam, saber solucionar os problemas. Isto é sabedoria, tá? Isto chama-se sabedoria. Então, uma simples definição de sabedoria é esta: fazer a coisa certa sem um precedente. Então, o cristão que pode reagir a uma situação inesperada da mesma forma que Cristo reagiria é alguém que possui sabedoria bíblica e tem a mente de Cristo. Então, quando nós vamos reagir a algum tipo de acontecimento inesperado, nós agirmos como Cristo agiria. Aí aconteceu um problema, está acontecendo um problema, aí nós vamos pensar como Cristo reagiria a esse problema, como Cristo reage a esse problema. Se fosse Jesus, se fosse Cristo, o que ele faria nesta hora? Como ele estaria reagindo? Qual seria a reação dele diante deste fato, diante deste problema? Né? Então isto é sabedoria. Tá? Isto mostra que você tem a mente de Cristo. Isso mostra que você tem o capacete da salvação, que você está vestido com o capacete da salvação. Isso mostra que você tem sabedoria bíblica e tem a mente de Cristo. É quando você sabe resolver as coisas como
Cristo resolveria, tá? É como você sabe interpretar as coisas de maneira sábia diante das grandes dificuldades que aparecem. Existem momentos que aparecem dificuldades na sua vida e você acaba resolvendo aquele problema de uma maneira que você nem sabe como que foi, você nem esperava que fosse resolvido daquela forma. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo, você resolveu de uma maneira especial. As pessoas estavam esperando que a tua reação seria uma reação negativa, seria uma reação vergonhosa, de decepção. Não, você vai lá e reage de uma maneira bacana, de uma maneira legal, uma maneira que as pessoas elas reagem e olham para você de rapaz, mas como que fulano reagiu desse jeito? Eu achei que ele ia explodir, achei que ela ia explodir, eu achei que ela ia fazer um escândalo, que ele ia fazer um escândalo, que ia ter um problema grave. Não, vai lá e resolve da melhor maneira e você sai dali com uma decisão correta. As pessoas te admiram, sabe por quê? Porque você tem a mente de Cristo, você resolveu como Cristo resolveria. Então isto é ter sabedoria, isto é pessoa sábia biblicamente, e pessoa que tem a mente de Cristo, está vestida com o capacete da salvação. Provérbios 2, 10, 11 diz assim, olha: pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Aí Provérbios 3,13 diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Então sabedoria não é erudição, sabedoria é você saber agir, tá? É você saber ouvir, interpretar a fala e escrita das pessoas e ter uma reação de acordo com aquilo ali, saber interpretar, dar uma resposta à altura, uma resposta correta, é ter uma ação como Cristo teria. Isto é sabedoria, tá bom? Aí você pode ter uma outra pergunta: pastor, de que maneira o capacete da salvação me prepara para o ministério? Como eu vou ser preparado com o capacete da salvação para o ministério? Irmão, quando se trata da batalha espiritual, os capacetes, eles não são opcionais. Você não tem, você está numa batalha espiritual. A nossa vida é uma batalha espiritual. É Deus ou o diabo. Você não tem meio termo. Falar, não, mas que eu sou de Deus, mas que eu não... Não tem jeito. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. É uma batalha, é uma guerra. Inimigo, são inimigos dois. Não se andam juntos. Não estão de acordo. Como podem andar dois juntos se não estiverem de acordo? Por isso que não há acordo entre Deus e Satanás. Cada um tem o seu lado. Então você precisa escolher que lado você está. Se é do lado de Deus, então procura servir a Deus, fazer as coisas que Deus te manda fazer. Obedecer a Deus, obedecer às Escrituras. Se é do lado de Satanás, você pode fazer o que ele quiser que você faça, tá bom? Mas o lado de Deus é mais difícil, porque é o lado da obediência. E obedecer, as pessoas não querem obedecer, né? Porque desobedecer é muito mais fácil. Mas de que maneira o capacete da salvação prepara-me, ou ele me prepara para o ministério? Então, como eu falei aqui, quando se trata da batalha espiritual, os capacetes, eles não são opcionais. Você não tem opção de usar capacete. É necessário, você precisa usar o capacete. É necessário, não é opcional. Então, na verdade, o capacete da salvação é um pré-requisito para qualquer tipo de ministério. Porque sem o nosso capacete, sem a sabedoria de Deus, nós vamos tomar decisões erradas. Você entende por que você precisa do capacete da salvação para o ministério? Para que você tome decisões certas, não decisões erradas. Porque as pessoas tomam decisões erradas, né? Porque não tem o capacete da salvação, tá? E principalmente falando de ministério, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Pedir muita sabedoria a Deus, andar na direção de Deus,
não andar na nossa direção, não fazer o que nós queremos. É preciso botar a boca no pó. Antes de qualquer decisão que nós vamos tomar, precisamos colocar a boca no pó, precisamos orar, precisamos constantemente estar buscando direção de Deus, pedindo para que Deus nos direcione. Deus nos dê uma direção daquilo que nós vamos fazer. Nós precisamos disso. Então, se nós não usarmos o capacete da salvação, nós vamos estarmos tomando decisões erradas quanto ao nosso ministério. Quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 3, quando nós lemos, quando os apóstolos, eles mandaram separar homens para o diaconato, olha o que eles disseram: irmãos, escolham irmãos entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles esta tarefa. Então, ou seja, procurem homens que estão vestindo seus capacetes, tá? Da salvação, que caminhem na sabedoria de Deus. Quando eles dizem, procurem homens cheios do Espírito Santo e sabedoria, eles estão dizendo, procurem 7 homens que estão vestindo o capacete da salvação e estão andando na sabedoria de Deus. Não são qualquer homens, porque por causa do ministério eles estariam exercendo um ministério. Eles teriam que ter essa decisão correta, capacetes na cabeça de sabedoria de Deus, para que não tomassem decisões erradas na hora que precisariam tomar, porque eles estariam exercendo agora uma função, um ministério. Então é preciso. Ministério não se faz por pensamentos. Vou pensar que eu vou fazer o que tem que fazer assim, ou que vai. Não. Primeiro se ora a Deus. Se ora para fazer qualquer coisa acerca do ministério. Isso vai provar que você tem a sabedoria de Deus, que você tem o capacete da salvação vestido. Ou do contrário, suas decisões vão estar sempre erradas, tá? Então, o apóstolo Paulo, uma das suas cartas, escrevendo a Timóteo, ele diz assim a Timóteo, porque desde Timóteo capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, ou seja, sabe por que Timóteo estava preparado para ser um servo de Deus? Você sabe? Porque a sua avó e a sua mãe o haviam ensinado a sagrada Escritura. Tá? Hoje as pessoas não ensinam mais seus filhos. As pessoas pegam seus filhos e dão um celular na mão do seu filho aí para ele ficar jogando, para ele ficar fazendo o que ele quer, menos a palavra de Deus. Menos a palavra de Deus. Então você está ensinando seu filho para que ele seja o quê? O que você quer que seu filho seja quando ele cresça? Talvez você não tenha nenhum interesse que ele sirva a Deus ou que ele aprenda as coisas de Deus, porque você não ensina nada para ele. Se você vai na igreja, até o celular você quer dar na mão do teu filho na igreja, para ele ficar vendo joguinho, ficar jogando, ficar vendo um monte de besteira, tá? Mas a mãe e a avó de Timóteo, elas ensinaram as sagradas Escrituras a Timóteo desde pequeno. Então Timóteo estava preparado, porque ele sabia da Escritura. Timóteo estava vestindo o seu capacete, ele conhecia a Sagrada Escritura e que era capaz de torná-lo apto para o ministério, tá? Então, sábio para a salvação. Então, o conhecimento da palavra de Deus é necessário para fazer a obra dele. Não adianta você querer inventar que você não tem conhecimento da palavra de Deus. Não adianta você falar assim, eu tenho um chamado ministerial, se você não investe nada. Você não investe nada, você não gasta nada em conhecimento, você não estuda, você não compra um livro, você não compra uma Bíblia boa, você não faz nada. Como é que você tem um chamado? Como é que você quer exercer a obra de Deus? Como é que você quer ser um ministro,
exercer um ministério, se você não consegue ter um tempo para com Deus, para conhecer a palavra de Deus. Timóteo já desde pequeno ele aprendia, sua mãe e sua avó ensinou, ele estava capacitado para isto. As pessoas precisam entender quando eles dizem, mas não precisa ser capacitado porque Deus capacita. Isso aí é conversa de gente preguiçosa que não quer estudar, tá? Deus capacita, sim, tá? Mas o conhecimento, a palavra, você tem que estudar, você tem que aprender, né? É necessário ter conhecimento. Timóteo foi exercer o ministério, mas Timóteo tinha conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, estava preparado para isso, tá? Então você precisa, né, saber que para o ministério você precisa estar vestido com o capacete da salvação. Você precisa estar vestido com o capacete da salvação, certo? Senão suas decisões no ministério vão ser sempre erradas, tá bom? Então, vamos a uma outra pergunta. Qual é a minha esperança em meio ao combate? Você pode dizer, mas estou em um combate, qual é a minha esperança em meio ao combate? Nós vamos ver que o capacete da salvação é a promessa da esperança. Primeiro aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, relata: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Então o que é a nossa esperança? É a esperança que Cristo finalmente liquidará esta luta e que um dia Ele voltará e fará todas as coisas novas. Então, qual é a minha esperança em meio ao combate? Tá? É a esperança que Cristo finalmente liquidará essa luta e que um dia Ele voltará e fará nova todas as coisas. Então, queridos, nós estamos lutando uma guerra que, em essência, nós já vencemos. Em essência, nós já vencemos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você precisa entender isso. Embora a batalha contra Satanás ela se enfureça, embora a batalha contra Satanás ela seja ferrenha, tremenda, nós não temos que temer a derrota, irmãos, porque nós somos vencedores. Você é vencedor, você não tem que temer a derrota. Você é um vencedor, não importa o tamanho da batalha. Sabemos que a vitória sobre o pecado é nossa em Cristo. É nossa, a vitória contra o pecado é nossa em Cristo Jesus. Então, vestimos o capacete da salvação, o conhecimento do que Jesus fez, que é a nossa esperança em Cristo, tá? Então, nós vestindo o capacete da salvação, tá? O conhecimento do que Jesus fez, que é a nossa esperança em Cristo. Então, daqui a pouco, irmãos, isso tudo vai se acabar, todas essas coisas vão ser feitas, coisas novas, tudo vai se mudar. Você precisa manter essa esperança acesa. Capítulo 5, versículo 8 ainda diz assim: Paulo aperfeiçoa o conceito do capacete da salvação. Aí ele diz assim, olha, ali ele diz que os cristãos devem vestir o capacete da esperança da salvação. Mas na Escritura, a salvação não é a esperança que o mundo entende, tá? Porque a esperança do mundo ela é diferente da esperança do cristão, tá? A esperança do cristão é a esperança bíblica, a esperança que Jesus voltará para nos levar para o céu, para mudar essas coisas velhas, para fazer uma mudança, tá? Então, nós não estamos só pedindo para Jesus retornar em vitória. Nossa esperança ela é incondicional, a nossa esperança ela é confiante.
A esperança cristã, ela é uma convicção. Nós temos a convicção, a firme convicção daquilo que nós esperamos. Nós estamos certos disso. Você precisa estar certa disso. Você precisa ter convicção da sua esperança, que é a volta de Cristo, que Ele liquidará todas essas coisas, que Ele fará nova tudo que está acontecendo. Essas coisas vão se passar. Você precisa ser convicto disso. Você está em meio ao combate, mas tem que ter essa esperança, senão você não consegue vencer. Por isso você precisa estar com a tua mente protegida, capacete da salvação, palavra, tá? Escrituras, oração. Você precisa estar firmado, você precisa estar com a tua mente vestindo o capacete, como o capacete protegia a cabeça do soldado romano, o capacete da salvação protege a vossa cabeça também, tá? Então você precisa ter esse capacete vestido na tua cabeça. Aí, uma outra pergunta: como posso me defender em um mundo hostil aos cristãos? Vai falar, nossa, mas estamos vivendo um mundo hostil, um mundo que não aceita os cristãos, é um mundo terrível, é um mundo que vive contra os cristãos. Então este mundo realmente é hostil às coisas de Deus. Por isso Jesus já disse que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Lá no João capítulo 17, né? E olha, você vai ver ele falando lá, orando por nós, para que Deus nos livre, né, do mal, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, isso é por um momento só. Então este mundo ele é hostil contra as coisas de Deus, e existe um conflito incorporado quando um cristão vive neste mundo. A gente sabe que existe um conflito muito grande, né? É constante o conflito com o cristão e este mundo que nós vivemos. Aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 18 ao versículo 20, Jesus disse assim, olha: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então, esta passagem, observando esta passagem, ela não é uma licença para evitar o estudo bíblico. É só abrir a boca e esperar que Deus fale por meio de você. Não é isso. Algumas pessoas se aproveitam de tais textos para não querer estudar a Bíblia, tá? Não preciso estudar a Bíblia porque Deus põe a palavra na minha boca. Preste atenção que não é isso que a Bíblia ensina, não. Você precisa estudar sim, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Nada de preguiça, né? Então, o que acontece? Ao contrário, Deus promete aqui que quando for chamado para defender a sua fé, Ele trará à sua mente as palavras necessárias. Olha, preste atenção, Deus promete aqui que quando você for chamado para defender a sua fé, Ele trará à sua mente as palavras necessárias. Que palavras são essas? Palavra do depósito da verdade que você já comprometeu a lembrar nos seus estudos, pois o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas. Como é que Ele vai te fazer lembrar se você não estudou nada? Como é que Ele vai trazer à tua mente as palavras que você não estudou? Você precisa estudar, você precisa ter na tua mente as palavras, você precisa conhecer a palavra de Deus, para que Ele traga na hora da tua defesa da fé, Ele traga na tua mente as palavras que você, com um firme propósito, estudou e guardou na tua cabeça, na tua mente, tá? Então pense nos apóstolos. Vamos ver, os apóstolos eles falavam muito além de suas próprias habilidades naturais, sua sabedoria e poder sempre confundiam os inimigos, né? Nós vamos o apóstolo Paulo quando falava, nós vamos
o apóstolo Pedro, eles falavam palavras que confundiam os seus ouvintes. Por quê? Porque eles tinham estudado e Deus trazia na sua mente, Deus trazia à tona, fazia-os lembrar daquelas palavras que eles tinham conhecimento. Então, se você não estuda a palavra, se você não tem conhecimento da palavra, não tem por que Deus fazer lembrar. Como Deus vai te fazer lembrar de uma coisa? A gente só lembra daquilo que a gente viu, não é isso? Como é que você vai falar, pastor Zequeu, você lembra lá daquele bairro lá nos Estados Unidos, aquela cidade lá? Não vou lembrar de quê, irmão? Eu nunca fui nos Estados Unidos, né? Então, é a mesma coisa. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de quê? Se você não estudou nada, se você não conhece nada, você não vai lembrar de nada, tá? Então, essa passagem de Mateus 10, 18 a 20 não é uma desculpa para que você não estude. É para você estudar, você tem que estudar a palavra de Deus. Então, como cristãos, nós veremos na defensiva neste mundo, então devemos estar preparados para falarmos de Cristo com sabedoria e poder, porque nós vamos estarmos sempre nos defendendo no mundo que nós estamos vivendo. Nós vamos estarmos sempre defendendo-nos neste mundo. Nós vivemos sempre no defensivo e precisamos estarmos preparados para responder àquele que nos pergunta a razão da nossa esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Então, isso somente acontecerá se alimentarmos a nossa mente, a nossa cabeça com a verdade de Deus, se mantivermos sua palavra, se vestirmos o capacete da salvação, tá? Como é que você vai responder a alguém que te pergunta a razão da vossa esperança? Você não vai responder nada, porque você não tem nada na tua cabeça, sua cabeça está cheia de novela, está cheia de filme, está cheia de coisas do dia a dia, de besteira de Facebook, besteira de um monte de baboseira. Você perde o seu dia todo, você vê tudo que tem, você sabe quanta notícia que tem nesse mundo aí, mas não sabe um versículo da palavra de Deus. Então, quando alguém lhe perguntar, você não vai saber responder nada. Você gasta seu tempo com coisas fúteis, coisas que não prestam para a tua vida espiritual, coisas que não te ajudam em nada. Então, você precisa alimentar a tua mente com as coisas de Deus, com louvores centrados em Deus, que glorifiquem a Deus, com a palavra de Deus. Está vestindo a tua cabeça com o capacete da salvação, para saber responder àquele que lhe pergunta a razão da vossa esperança. A tua mente precisa estar vestida com o capacete da salvação. Mais uma pergunta: como posso destruir as fortalezas de Satanás em meu coração e em minha mente? Como que eu posso destruir essas fortalezas? Nos tempos antigos, irmãos, um baluarte era uma fortaleza, um lugar onde as pessoas podiam encontrar refúgio, proteção. Então nós vamos ler que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é bom, Ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que neles confiam. Naum, capítulo 1, versículo 7. Mas, no entanto, também um baluarte pode ser um lugar ruim, tá? Pode ser uma fortaleza para o bem, mas um lugar ruim, tá? Na batalha espiritual, porque na batalha espiritual um baluarte na vida de um cristão é um lugar onde o inimigo está entrincheirado. Um baluarte na vida de um cristão é onde o inimigo põe tua trincheira, onde o inimigo está lá entrincheirado, onde ele está em constância, vigilância, tá? É um padrão estabelecido, seja hábito ou modo de pensar que ainda pertence a Deus. Então, na vida de cada um de nós, Satanás procura encontrar alguma área de fraqueza em que possa entrincheirar-se e gerar uma destruição, tá? Então você precisa entender que um baluarte na sua vida
ele é um lugar que Satanás se esconde, arma a sua trincheira e fica de campana te vigiando para te pegar em alguma fraqueza, alguma área de fraqueza da sua vida e trabalhar em cima dessa fraqueza para destruir a sua vida espiritual, para destruir o teu casamento, o teu relacionamento. Você precisa ter o máximo de cuidado possível, porque ele conhece a sua fraqueza. Ele fica entrincheirado, ele fica ali, ó, armado ali, certo? Aguardando o momento, vigiando o teu lado, o teu ponto fraco, o teu lado mais fraco. Ele arma ali a sua trincheira e fica ali vigiando para que possa atacar, tá? E destruir a tua vida. Mas, segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo relata que podemos usar a armadura de Deus para destruir tais fortalezas em nossa vida. Existe essas fortalezas, existe para do mal contra a nossa vida, existe, mas nós podemos usar essa armadura que Deus nos colocou à nossa disposição para destruir essas fortalezas do mal contra a nossa vida. Então, à medida que nós lemos a Escritura e nos equipamos com a mente de Cristo, com o capacete da salvação, Deus nos revela aqueles aspectos em nossa vida que ainda não foram entregues a Ele, né? Então, quer seja ganância, orgulho, ira, vício, qualquer que seja a fortaleza, Deus irá nos mostrar na sabedoria de Cristo como destruí-la ao renovar nossa mente de acordo com a sua palavra. Então, quando nós começamos a orar e meditar na palavra de Deus, Deus vai nos mostrando as nossas fortalezas, né, das nossas fraquezas. Ele vai nos mostrando e vai mudando isso, seja para que quando Satanás queira atacar, Satanás não tenha onde entrincheirar. Nossa fraqueza, ela seja, não sirva como lugar para que Satanás arme a sua trincheira para nos destruir, tá? Então Deus, ele nos mostra na sabedoria de Cristo como destruir essas fortalezas de nossa mente de acordo com a sua palavra. Então, por isso nós precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos estarmos confiantes, estabelecidos na palavra, para que Ele nos mostre as nossas fraquezas, aquilo que Satanás trabalha na nossa vida para nos destruir. Você precisa estar buscando a Deus, porque você está em uma batalha espiritual, tá? Você está em uma batalha espiritual. Então, tem pessoas que elas já se conformaram, tá? Satanás já foi lá na vida dela e já montou uma trincheira na vida dela lá, então trabalha em cima da fraqueza dela constantemente. Ela nunca larga, ela nunca sai disso aí, porque ela não estuda a palavra, ela não medita na palavra, ela não busca a Deus, não pede para que Deus os revele a sua fraqueza, e Satanás fica usando isso aí para atacar a sua vida, para destruir a sua vida. Então você precisa estar vestido em Cristo, estar com o capacete da salvação, para que você possa ter essa fortaleza destruída da tua mente e do seu coração, para que então Satanás não possa atingir a tua vida espiritual, tua família, teu casamento, o que quer que seja. Então, ele trabalha em cima disso. Então tenha cuidado para que ele não arme uma trincheira na tua falha, na tua fraqueza, porque ele conhece bem. Então, uma outra pergunta: o que significa renovar sua mente? Sua mente é o alvo de Satanás, e a Bíblia não poderia ser mais clara quanto a isso. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O apóstolo Paulo falando, né, que ele não queria
que a mente deles fosse corrompida como foi corrompida a mente de Eva, né? Com a astúcia de Satanás. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Então, Satanás brinca com jogos mentais, tá? Ele brinca com jogos mentais com os cristãos usando a sua astúcia, tá? Ele usa os jogos mentais, ele brinca com os jogos mentais, ele usa a sua astúcia, joga uma seta hoje, joga uma seta amanhã, um pensamentinho hoje, um pensamentozinho amanhã. Então, nós precisamos renovar nossa mente, tá? E ele diz assim: então devemos renovar nossa mente diariamente e levarmos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que devemos constantemente reprogramar nossa mente e espírito com a verdade bíblica e ter os pensamentos voltados para Deus. Não se abra para as ideias que podem corrompê-lo. Então, pela manhã, você precisa ter a tua mente direcionada para as coisas de Deus. Você precisa estar direcionado, seus pensamentos direcionados para Deus. Você precisa, tá, renovar sua mente todos os dias. Todos os dias, renove a sua mente com louvores, adoração, com a palavra de Deus e com oração. Aí sim, você vai conseguir vencer as batalhas espirituais, tá bom? Então que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale melhor o teu coração. Na próxima semana nós vamos estar falando da última ferramenta, que é a espada do Espírito, tá? Que também faz parte da armadura de Deus. É a sexta ferramenta da armadura de Deus, a espada do Espírito. Então, assista esse vídeo, indique para alguém, fale, né, para alguém, porque você está numa batalha espiritual. Talvez você não dê tanta importância, mas também a tua vida fica uma vida derrubada, uma vida morta espiritual. Você fica um vivo morto, e você precisa estar armado com a armadura de Deus. Você precisa saber usar as ferramentas que Deus te deu para você resistir aos dias maus e ficar firme, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus, e ore por nós. Precisamos encarecidamente das vossas orações. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.